Olá, hoje é 1º de julho, já estamos no segundo semestre de 2014, tá ligado, cidadão goianense? Então eu lhe pergunto, já podemos comemorar? Já vivemos numa cidade mais feliz do que há 2 anos? Eu não sei qual é a sua relação com a felicidade, mas eu costumo dizer que sou feliz. Isto porque penso que a felicidade está dentro de mim e independe de situações adversas. Se dependesse da prefeitura, que diz que tudo faz por uma cidade mais feliz e que já podemos comemorar, estaríamos fritos. Mais fritos do que os deliciosos pastéis das pastelarias Nossa Senhora Aparecida e São Miguel, nas paróquias do Pito e do Centro. Pois bem, no último domingo, dia 29 de junho, 144 pessoas que pagaram entre 50 e 20 reais de inscrição para o processo seletivo simplificado número 001 de 2014 do SAAI não puderam fazer as provas que estavam marcadas para a Escola Municipal Pio Nunes Coelho. Isso porque 3 dias antes, na quinta-feira, dia 26, o juiz de direito da comarca de Guanhães, Dr. Leonardo Guimarães Moreira, determinou o cancelamento das provas objetivas e a suspensão do processo seletivo. O magistrado reconheceu como legítima uma ação popular que alegou que a seleção programada pelo SAAI fere o artigo 37 da Constituição da República por não atender aos critérios de caráter excepcional das contratações temporárias. Conforme a ação popular, ajuizada pelo advogado Déric Miranda Belisário, o processo seletivo também fere a Lei Complementar Municipal 2578, de 10 de setembro de 2013. Esta lei complementar, que foi sancionada pelo próprio prefeito Ladinho, é a que dispõe sobre os planos e cargos de salário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães. O resumo da ópera é que o SAAI incluiu no processo seletivo anunciado para contratação temporária cargos que são de caráter permanente, ou seja, cargos que só poderiam ser preenchidos por meio de concurso público. O concurso público garante aos participantes segurança, estabilidade e diversos benefícios, ao contrário do processo seletivo, em que o candidato fica à mercê dos mandatários. Assim, para evitar causar prejuízos aos candidatos e defender os cidadãos goianenses, o juiz Dr. Leonardo Guimarães Moreira determinou a suspensão do concurso, ou seja, do processo seletivo, e deu prazo de 20 dias para que a autarquia apresente sua defesa. Em nota oficial publicada em seu site, o SAAI comunicou o cancelamento das provas. Na mesma nota, afirma ainda que a autarquia teria, por meio de sua assessoria jurídica, provado para o juiz, ainda na sexta-feira, dia 27, que o processo seletivo teria atendido a todos os requisitos legais. Diz ainda que, com o processo seletivo, ela atendia uma recomendação do Ministério Público de novembro de 2013. Sou curioso e fui ver a citada recomendação do Ministério Público. Pois bem, naquela ocasião, quase 8 meses atrás, a promotora doutora Josiane Moreira Soares Malaquias recomendava a realização imediata de processo seletivo para contratação temporária, até que se fizesse um concurso público, para cargos como assessor, ajudante de serviços, auxiliar de serviços gerais e operador de tratamento. Note que esses cargos atendem às necessidades permanentes da autarquia e nada tem a ver com a execução direta de obras de saneamento. A determinação do Ministério Público de novembro do ano passado visava corrigir outro erro da diretoria do SAAI. O erro de ter contratado pessoas para ocupar esses cargos de forma aleatória, de acordo com o que diz o documento da própria promotora, ferindo o princípio da impessoalidade.
O documento lembrava ainda que o processo seletivo deveria definir o prazo exato de encerramento dos contratos, o que a autarquia não fizera ao contratar pessoas aleatoriamente. Isso quer dizer que aquilo que o MP determinou naquela época se baseava na correção de um erro anterior, a contratação irregular feita pela autarquia. A correção imediata para atender o Ministério Público, no entanto, não aconteceu. Ficam as dúvidas. Por que o SAAI não atendeu imediatamente a recomendação do Ministério Público naquela época? Por que quase um ano depois da determinação da promotora, resolveu incluir esses cargos que são de natureza permanente em processo seletivo para cargos temporários para uma obra específica? Basta uma lida no que o edital do processo seletivo diz sobre as atribuições dos cargos de auxiliar de serviços gerais, ajudante de serviços, operador de tratamento e inspeção de qualidade e de técnico em química, para se concluir que esses cargos são de natureza permanente no SAAI, ou seja, nada tem a ver com a contratação para a realização de obras de interceptação de rede de esgoto. Por exemplo, um auxiliar de serviços gerais cuida da limpeza interna das repartições e escritórios. Um operador de tratamento e um técnico em química atuam diretamente no processo de tratamento de água e esgoto. Em tempo, o cargo de técnico em química, além de ser de natureza permanente, não foi citado pelo documento da promotoria no ano passado. E, apesar disso, foi incluído no atual processo seletivo para a realização de uma obra de rede coletora. Depois de reparar os termos do documento do Ministério Público e sua data, achei muito estranho que a autarquia o citasse como referência em sua defesa. Mais estranho ainda é o teor acusatório da nota postada em seu site oficial sobre o cancelamento das provas. O trecho final do comunicado, que está na página da autarquia, diz assim, abre aspas, lamentavelmente, por falta de conhecimento do cidadão que propôs a ação popular contra a autarquia, em prejuízo para os candidatos e principalmente para a comunidade goianense, o SAAI Guanhães informa que as obras de interceptação da rede de esgoto ao longo da Avenida Milton Campos serão adiadas e sofrerão atraso. O SAAI Guanhães repudia quaisquer atos que contribuam para o prejuízo e retrocesso do desenvolvimento do município, principalmente aqueles que colocam em dúvida a lisura e transparência de suas ações, fecha aspas. Achei estranho, e aposto que você também achou, afinal, se pensasse na lisura e transparência de seus atos, a presidência do SAAI teria feito o processo seletivo para os cargos de natureza permanente há pelo menos 7 meses atrás. Teria feito isso para corrigir seu próprio erro, o de ter feito contratação aleatória para aqueles cargos, ferindo o princípio da impessoalidade, mas não o fez. Ou seja, não deu a mínima para o Ministério Público e agora, para justificar outro erro, se lembrou daquela antiga recomendação. Se realmente agisse com transparência e lisura, a presidência do SAAI não incluiria aqueles cargos no atual processo seletivo, dito para a realização de uma obra específica. Se houvesse total lisura e transparência na atual gestão da autarquia, o edital do processo seletivo 001 de 2014 já informaria e deixaria bem claro qual seria o prazo de contrato dos aprovados e identificaria bem para qual obra eles seriam contratados. Minha estranheza de cidadão aumentou quando li a coerente resposta do juiz, depois de considerar a defesa apresentada pelo SAAI. Veja bem, o juiz manteve o cancelamento da prova
e autorizou a realização do processo seletivo a partir do momento em que a autarquia mude os termos do edital. Ou seja, o SAAI terá de refazer o edital do processo seletivo, acrescentando nele a informação de que a contratação temporária será exclusivamente para executar a obra do interceptor de esgoto com 2 quilômetros de extensão ao longo do Ribeirão Vermelho, na Avenida Milton Campos. O novo edital terá de informar o período de vigência dos contratos de serviço a serem assinados com os aprovados no processo. Muito atento, o juiz também determinou que o SAAI devolva os valores das taxas de inscrição dos candidatos que, por acaso, desistirem de participar do certame com as novas regras definidas. Então, se a presidência da autarquia primasse por transparência, não teria publicado o edital de processo seletivo sem conter tais informações. Será que a gestão omitiu as informações justamente porque precisa esconder possíveis interesses escusos ou maquinações? Cá para nós, se as atuais gestões do SAAI e da Prefeitura primassem em atender às determinações do Ministério Público, não haveria atrasos em obras, nem gastos excessivos, nem existiria nepotismo na administração, o que fere a Constituição. Como já sabemos, a demissão dos parentes do prefeito e da vice também foi alvo de recomendação do Ministério Público. Aliás, você sabia que nós pagamos todos os meses cerca de R$47 mil para a família do prefeito Ladinho e de sua vice, doutora Meire? Isso só de salários, sem considerar os valores que embolsam com diárias de viagens, valores esses mantidos sob total sigilo em desrespeito às normas da Lei da Transparência. Mas isso é outra prosa. Enquanto o SAAI não faz as modificações no processo seletivo, que até aqui foi tocado de forma irregular, resta-me a indignação com o fato da atual presidência da autarquia tentar culpar em nota oficial o cidadão que promoveu a ação popular pelo atraso de uma obra que já deveria ter iniciado no ano passado e que já poderia ter sido concluída. A autarquia tenta passar para o cidadão uma culpa que é toda e unicamente da falta de capacidade administrativa de seus atuais gestores. Pense comigo, se a ação popular fosse descabida, o juiz teria interferido no processo como fez? Isso me faz concluir que a ação popular defendida pelo advogado Déric Belisário livrou o município de mais um legítimo trem da alegria no serviço público da cidade. Ele está de parabéns junto com os cidadãos autores da ação popular, sejam eles quem forem. Mais uma vez, a administração municipal, por meio da presidência do SAAI, mostra sua face ditatorial e sem transparência. Mais uma vez, fica claro que para eles vale tudo, menos ser realmente transparente. E o que dizer de representantes da prefeitura que se negaram a realizar uma reunião com a Ascamargue porque a imprensa estava presente? Não vou nem perguntar por qual motivo. Prefiro já questionar se é a isso que chamam transparência. Eu diria. Não vou dizer agora, pois isso é outra prosa. Um abraço.